Olá, pessoal. Estamos aqui para darmos sequência pelo canal Meimei Pedro Leopoldo, esse nosso bate-papo sobre mediunidade em ação. Estudamos no último episódio os fenômenos anímicos, né, um histórico da pesquisa em torno desse tema, por grandes cientistas, e hoje nós vamos falar sobre o fenômeno anímico na prática mediúnica, né, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos em torno desse tema aí tão relevante, tão discutido, tão observado e muitas vezes até mal compreendido dentro das reuniões da prática mediúnica. Por isso, nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre esse tema. E nós vamos utilizar para isso um autor que pesquisou bastante sobre mediunidade, né? Uma autoridade nos trabalhos de reuniões mediúnicas, de observação e acompanhamento a médiuns, que foi o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. E ele traz no livro Diversidade dos Carismas várias experiências dele e observação, né? Um livro editado inicialmente volume 1 e 2, depois condensado em um volume só, que é bem interessante para a gente estudar essas experiências que o Hermínio Corrêa de Miranda fez através do seu grandioso trabalho, né? E aqui nós vamos utilizar o livro e fizemos um esquema, né, para didaticamente ficar mais fácil a exposição, a compreensão do que Hermínio nos traz nesta obra tão valorosa, que chama o Diversidade dos Carismas. Então, ele adota um esquema bem interessante para a sua observação, que ele trata aqui de realidade 1. Aí nós vemos um médium, um suposto médium, né? Numa paisagem, numa vida material, na sua vida comum, vivendo a sua realidade, que ele chama de realidade 1 para a gente entender a realidade do encarnado. Então, aí é um médium comum, sem as suas comunicações. E vamos ver um pouco mais adiante, ele trata para a gente a realidade 2, que nós estamos vendo aí, que surge um novo elemento nessa paisagem em que o médium está situado, que aqui nós podemos já começar a compreender o fenômeno anímico, né? Então, até agora, ele é um observador direto, ele tem um papel ativo. Então, nessa condição, o médium pode relatar uma experiência pessoal, um contato com a realidade 2. Então, aqui, o médium está somente numa percepção de uma realidade, né, que é fora da realidade que ele vive no estado de vigília. Então, a realidade 1 é estado normal, e a realidade 2 já é a percepção de outro plano, que seria o plano espiritual, né, paralelo, que nós chamamos até de paraexistência, né, que caminha junto conosco, e pelos nossos sentidos nós não percebemos. Mas o médium, devido àquela sensibilidade nervosa que André Luiz já nos explica, que Kardec também detalha bem no livro dos médiuns, ele passa a ter essa percepção. Até agora, na realidade 1 e 2, nós temos duas realidades, mas não há comunicação entre uma e outra. Existe apenas uma observação, né? Que vai se efetivar, né, na realidade 3. Então, aí a gente vê essa seta laranja indicando que houve comunicação através do pensamento, através da mente, através daquele mecanismo que nós já estudamos, né? Do afrouxamento dos laços perispiríticos, que permite, então, o companheiro travar a comunicação com aquele espírito. Então, aí que há a comunicação mediúnica, né? Ela só se torna possível quando o espírito se utiliza desse companheiro encarnado, ou seja, da alma, que aí nós vamos traduzir por ânima, né?
o que é o espírito encarnado, como nos conceitua os espíritos, ou seja, com seu departamento sensório, né, através do corpo físico, que trava essa comunicação com aquele espírito ou com aquela realidade em que ele está percebendo. Então, por ligação mental e necessidade espiritual do espírito, que o espírito passa a se comunicar com aquele médium. Então, aí a gente vê o conjunto da realidade 1, que é a realidade do encarnado, a realidade 2 do espírito, e a 3, que é uma realidade comum, ou seja, a comunicação, né? Então, o fenômeno mediúnico, o papel do médium é ser passivo, evidentemente, funcionando como instrumento de comunicação após destacar-se ou isolar-se da realidade 1. Ou seja, o médium, ele passa a ignorar a realidade que ele está vivendo, que é a realidade, né, própria dele, como espírito encarnado, e passa a perceber ou se ligar à realidade 2 para que ele possa captar as mensagens ou a comunicação do espírito que queira comunicar-se com ele, né? Então, eles colocam, seguindo uma posição intermediária, que é do intercâmbio, que é do médium, né? Do qual se torna acessível aos seres que vivem na realidade 2, transmitindo pelo corpo físico aquilo que é induzido a transmitir. Como o papel do médium é uma ação passiva, né? Ele se entrega mentalmente àquele espírito que passa a induzir a comunicação que ele quer transmitir através do corpo físico do médium. Então, aí, aquela realidade 2 passa a comunicar-se com a realidade 1, que vai ter ali outras pessoas, evidentemente, captando a mensagem que vem da realidade 3, que é a união, né, da mente do médium com o do espírito comunicante, traduz a mensagem através do seu aparelho, né, físico, que o médium retransmite, podemos assim dizer, entre aspas, a mensagem que ele recebe da realidade 1 e 2. É bem interessante essa maneira que Hermínio coloca o ato mediúnico, né, nessas 3 realidades, que nos dá claramente a visão, né, do momento que há uma comunicação espírita ou comunicação dos espíritos pelo fenômeno da mediunidade. Aí a gente entende perfeitamente o que é ser intermediário entre os 2 planos, criando, então, essa nova realidade para que vá comunicar-se com o plano físico. Então, esse é o esquema que Hermínio ele nos coloca para que nós possamos compreender a mediunidade. Aí sim a gente pode descrever o fenômeno mediúnico com os componentes anímicos que o médium vai oferecer ao espírito, ou que o espírito vai utilizar, né, na comunicação com aquele médium. Vamos ver o que nos é colocado por Hermínio. Ele coloca da seguinte forma: de maneira iria um desencarnado, o espírito, que está lá na realidade 2, né, que em nosso esquema chamamos de realidade 2, comunicar-se com seus companheiros encarnados ou alma sem utilizar as faculdades anímicas desses, né? Se fosse possível, né, se não tivesse necessidade do componente anímico, também não precisariam de médiuns. Então, justamente, o material, ou que vai ser acionado no médium, né, para a comunicação, são suas possibilidades anímicas, né, que é da alma encarnada que vive nessa realidade 1. Por isso que Hermínio ele fala dessa utilização que o espírito passa a ter para a comunicação mediúnica. Ele nos explica o seguinte: então, existe o fenômeno mediúnico puro, aí que a gente vai entender a gradação das comunicações, né? Ou a fidelidade das comunicações, nessa percepção que o médium tem, nesse envio da mensagem que o espírito
manda para o médium a sua capacidade de transmitir com fidelidade aquelas induções ou aquelas ideias ou aquela comunicação que advém do espírito comunicante. Então, ele nos coloca o seguinte: o bom médium é aquele que reduz o mínimo possível a interferência da sua personalidade, das paixões e de suas imperfeições, para não sujar a mesclagem, que é a realidade 3, né? Mas mesmo nas comunicações filtradas através das mais límpidas mediunidades, vamos encontrar um levíssimo componente anímico predominante. Para nos certificarmos disso, basta comparar a mensagem dos mesmos espíritos recebidos por médiuns diferentes. Olha a explicação do Hermínio, né? Então, é o que a gente fala, naquele ato mediúnico que a gente estudou, nós traduzimos o quê? Que existe uma mão dupla, ou seja, realidade 2 e realidade 1, para que gere uma realidade 3, que é a comunicação. Então, quanto mais o médium ele interferir ou ele permitir que a sua personalidade, o seu modo de ser, de pensar, interfira na comunicação, mais limpa será, mais fiel será a transmissão da mensagem. Nós não estamos falando aqui em coisas de disciplina, em espíritos sofredores, né? Que a disciplina, a personalidade do médium já vai ajudar para que a comunicação seja mais, tenha mais possibilidades de socorro, já que estamos voltados para a reunião mediúnica, da assistência da enfermagem espiritual, aí que a gente fala do controle do médium, da educação do médium, onde a personalidade, o componente anímico, vem a ajudar a comunicação para atingir seus objetivos. Acho que aí fica bem claro para a gente o que seria essa direção que o médium dá às comunicações. Agora, quanto menos ele interferir, mais fiel será a comunicação. No caso do socorro, como disse, né? Aquela contenção, podemos dizer, contenção é diferente de inibição. Nós não podemos inibir o espírito no seu sentimento, no seu sofrimento, no seu ódio. Ele tem que manifestar-se dessa forma. Mas aquela controle que o médium passa a ter, é como se fosse já medicamentos para amainar ou para tranquilizar o espírito. Agora, quando a Hermínio usa o termo sujar, né? Quando eu interfiro ao ponto de atrapalhar toda a comunicação, eu estou sujando, ou seja, eu estou invalidando aquela comunicação do benefício que ela pode ter aquele espírito que deseja comunicar-se, né? Ou que necessita dessas vibrações, desse choque anímico, para que possa buscar percepções maiores no plano do espírito. Ok? Então, acho que deu para a gente compreender bem o que é esse fenômeno mediúnico com componente anímicos, né? Praticamente, segundo a gente observa, é impossível eliminar todos, mas vamos utilizar o que for de melhor para a comunicação. No espírito superior, ele vai utilizar dos nossos recursos anímicos para que possa ter uma boa comunicação, né? Nós temos lá no livro Notáveis Reportagens que pedem a Emmanuel uma mensagem alemã. Ele falou que ele não tinha componentes, né, de experiências para que pudesse ditar uma mensagem alemã, mas ele tinha inglês. Enfim, esses componentes eles têm que ser para validar a comunicação, para se tornar cada vez mais útil, mas não para inibir ou para sujar a mensagem com as nossas interferências, né, encabidas. Por isso que o exercício, a prática mediúnica, ela requer a experiência, a vivência, o acompanhamento, a observação, a análise permanente,
para que a gente possa se tornando um médium mais fiel aos trabalhos em que abraçamos. Ok? Então, aí a gente fecha essa questão da comunicação da prática mediúnica nesse sentido. E aqui, gente, é interessante também a gente estudar um fenômeno anímico puro, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, chamado Emersão do Passado. Aí já é diferente dessa comunicação, que existe a realidade 1, que é do médium, a realidade 2, que é do espírito, e a realidade 3, que é uma comunicação. Nós vamos observar aqui que o próprio médium, num transe, digamos, uma comunicação anímica pura, ele busca no seu arquétipo a própria realidade 2, que pertence a ele no passado. Olha como é que nos facilita a compreensão essa maneira que Hermínio nos traz de explicação, a gente trazendo a explicação dele para esse capítulo, a gente fica claro essa possibilidade, e é o que nós vamos ver dessa história. O livro do Domínio da Mediunidade é conhecido, né, por todos nós, é um curso, né, é uma faculdade de estudos da mediunidade que nos é apresentada nesse livro, que, curiosamente, né, foi, como já disse, o serviu de laboratório para esse trabalho, o Grupo Meimei, aqui em Pedro Leopoldo, em que Chico trabalhava junto com seus familiares e amigos no atendimento da enfermagem espiritual junto a Arnaldo Rocha, né, bem claro isso para nós. E nesse capítulo, essa senhora, ela tem um contato, um gatilho, digamos assim, para que despertasse esse fenômeno anímico. Volto a repetir, que ela está vivendo a realidade 1, ela busca uma realidade que ela viveu no passado, que nós podemos chamar de realidade 2, e trava uma realidade 3, né? Ali não tem, ela faz o próprio papel do espírito comunicante. Então, vamos ver como nos explica, né, o instrutor, a André Luiz e a Hilário. Então, vamos lá. Primeiro, né, é a observação dele. Uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: quem me socorre? Quem me socorre? Ali, André Luiz explica que chegou 2 casais, né, para uma assistência espiritual, evidentemente, e por isso que ele fala de uma das senhoras enfermas, ela não era médium do trabalho, a mesa estava composta pelos médiuns de trabalho. E essa senhora, ela cai em pranto convulsivo, exclamando, pedindo socorro, né? E numa dor muito grande no peito, pedindo, comovendo a todos ali no ambiente, como se ela fosse o quê? Ela estivesse com um algoz próximo a ela. Ela gritava: covarde, para que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada, meu sangue condenará o seu nome, infeliz. Então, ela viveu uma realidade ali que fazia parte do passado, como a gente vai ver, né? Por quê? Ela se prorrompe em soluço, ela entra num choro convulsivo, né? Enquanto um homem encarnado, não longe, ou seja, não estava próximo, não era um espírito comunicante, fitava com inexprimível desalento. A enferma, sem a presença da mulher invisível, que parecia personificar, prosseguia aflitiva, posição de sofrimento. Não vejo a entidade a quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário, curioso. Então, o cenário deles, ela estava ali naquele pranto copioso, não era da personalidade dela, porque não estava acontecendo nada aquilo com ela naquele momento, então eles imaginaram já uma realidade 2, ou seja, ali teria um espírito, que ela seria intérprete de uma senhora que estava naquele sofrimento.
mas também já tinham detectado um homem à distância, não próximo para uma comunicação, que a olhava com tristeza, com muito desalento. Então, esse era o cenário que eles observavam para o seu estudo, André Luiz e Hilário. Então, André Luiz fala o seguinte: observe em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas se ele tivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Então, André Luiz ele levanta a possibilidade de, mesmo à distância, telepaticamente, aquele espírito ali presente poderia estar influenciando a nossa companheira a dar a comunicação. Mas, como ele bem observou, se fosse aquele irmão, seria de característica masculina, ela estaria dando uma mensagem, né, ou vivendo uma realidade de um homem desencarnado, não de uma mulher, né? Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que os induza a assinalar os fluidos, né, teledinâmicos que poderiam provocar aquela comunicação. Então, eles ficaram bastante curiosos, né, para que registrasse aquele fenômeno. E ainda prossegue. Nossa irmã mobilizou grande coeficiente de forças no mundo emotivo em torno da experiência que referimos ao ponto de semelhante cristalização mental. Aí Aulus vai explicar o que acontece, né? Ela, no passado, na sua experiência no campo das emoções, que tanto nos alertam na obra toda, né, espírita, principalmente na obra de André Luiz, ela criou uma cristalização mental, né, que a ponto, né, de não haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico. Ou seja, ela veio com um trauma do passado, uma cristalização mental que nem o choque da reencarnação, o choque da criação de um novo corpo, para que aquele espírito pudesse manifestar na Terra, impediu que fosse desfeito, né? Que ele diz que permanecia quase intacta. Então, ela não conseguiu desfazer daquilo na reencarnação. Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta ao pretérito comunicar-se com o presente. Então, esse aí é um fenômeno anímico puro, que a nossa irmã, naquele gatilho da presença do amigo que ali estava, ela buscou lá no pretérito, ou estava junto a ela, né, nessa cristalização mental, que veio à tona, como manifestação de uma personalidade do passado, de uma experiência do passado dolorosa, que a acompanhou nessa reencarnação, sem ser desfeita essa cristalização mental pelo tom, né, emotivo que ela deu no passado a esses fatos. Então, ela não tinha se recuperado. E utilizando até dessa explicação de André Luiz, nós vamos aqui olhar no Livro dos Espíritos, quando Kardec, né, no item 15, ele coloca assim na introdução, a loucura e suas causas. Olha o que ele diz. A loucura tem causa primária, uma predisposição orgânica do cérebro, que torna mais ou menos acessível determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa cristalização mental que André Luiz, que Aulus traz para André Luiz desse capítulo, será a mesma que Kardec nos coloca chamando-a de uma predisposição orgânica do cérebro? Não é bem interessante esse paralelo, né? Porque essa predisposição orgânica, ela vem da reencarnação. Então, é um distúrbio mental emotivo, né, que aquele espírito reencarnante não se livrou do passado. E que pode, através, né,
da sua preocupação, da sua fixação em alguma coisa, se tornar uma ideia fixa. Kardec utiliza isso até para explicar que muitos falam que muitos médiuns, né, poderiam ser tratados como loucos. Então, esse caso específico que André Luiz traz a emersão do passado, né, se essa mulher não for devidamente tratada, ela pode estabelecer por esse germe, por essa cristalização, bem explicada agora por André Luiz, desencadear um processo que vamos chamar de loucura. Se ela se tornar uma ideia física, né, fixa, dessa, né, maneira de perseguição, da violência, do assassinato, né, ela pode entrar num desequilíbrio permanente. E esse lá na reunião foi um desequilíbrio transitório. Então, recordando mesmo aqui o que Kardec nos coloca, né, que é uma predisposição orgânica, que dependendo da preocupação que a pessoa abriga, aquilo se torna uma ideia fixa, que pode ser classificada aí como a loucura. Então, a pessoa passa a viver uma outra realidade. Imaginemos lá, a realidade 1, 2 e 3, né? Nós vivemos a realidade 1, que é a nossa reencarnação. A 2 é uma outra realidade. Quando a comunicação entre uma vira a 3. Quando eu busco no pretérito, de uma forma desequilibrada, que eu não consegui nem através da reencarnação eliminar, aqui pode se estabelecer um processo de loucura. Então, vamos mais à frente no nosso capítulo sobre a emersão do passado. E aí ele explica, vai reforçar o que nós colocamos aqui, que Kardec nos traz, né, no Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata a insulinoterapia ou eletrochoque. Entretanto, para nós é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará reajustamento definitivo. Então, aqui, né, essa parte do tratamento, nós estamos falando do livro da década de 50, 55, né, a insulinoterapia e o eletrochoque muito utilizado. Hoje a gente sabe que é bem reduzido os casos que ainda possam ser utilizados, né? Porque avançar as tecnologias, a maneira, os medicamentos, né, que vêm a favorecer o companheiro que estagia numa situação tão triste. Mas, quer dizer, ali eles estavam vendo uma coisa de cunho espiritual manifesta através do corpo físico como uma deficiência, né? Ou a cristalização que a irmã trouxe na reencarnação, mas num diagnóstico comum seria um caso de loucura, desequilíbrio, né, de sofrimento mental. Ok? Olha como a nossa doutrina é abençoada, né, gente? Olha quantos ensinamentos, quantas possibilidades que nos oferece de cura e de tratamento. Então, aqui no livro Registros Imortais, né, que também advém lá do grupo Meimei, mensagens de 56 a 58, que nós catalogamos nessa obra, chama-se essa lição, ela vem nos trazer um depoimento, que traz nesse livro, de um esquizofrênico. Ele diz o seguinte: ele já recuperado no plano espiritual, ele fala do seu sofrimento na Terra, né? Que ele sofria uma fobia humana desastrosa. E os outros dias da minha vida embrenhei no campo de uma esquizofrenia depressiva. Ou seja, ele não recebeu esse tratamento espiritual que a companheira estava ali para receber, né? Tudo quanto se passava era apenas uma grande possibilidade que eu havia perdido como médium audiente. Eu rendo graças ao Senhor por ingressar como um aprendiz das lições de fraternidade e amor que se desenrolam nesse cenáculo sublime de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Então, aqui é um depoimento de um espírito que passou por experiências dolorosas, chegando
a esquizofrenia depressiva, diagnosticada pela psiquiatria da Terra, e lá no plano espiritual ele foi ver que ele tinha possibilidades de trabalhar na mediunidade se ele vencesse essa, digamos, essa condição reencarnatória que ele veio, né? Então, é o espírito que ele é socorrido, é orientado, e ele entra para o educandário, uma casa espírita, para novas possibilidades de trabalho. Então, muitas pessoas perguntam, né, desse fio da mediunidade e da loucura. Então, o tratamento espiritual, o exercício, né, depois de um tratamento espiritual, evidentemente, quando o médium estiver em equilíbrio, o trabalho vai ajudá-lo a desfazer-se dessa cristalização que pode ter sido trazida de vidas anteriores. Mas é necessário muita cautela e muito acompanhamento para esse tipo de assistência, né? Ainda nos domínios da mediunidade, é uma pergunta que se faz demais a questão da vivência do animismo. Eu acho que ficou bem claro esse exemplo de André Luiz e Hilário junto a Aulus, mas eles arriscam uma pergunta que se faz muito, e como tem uma resposta magnífica, vamos utilizá-la, né? Eu, pelo menos, muita gente me pergunta sobre isso. A pergunta é o seguinte: poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Então, eles não insistiram, isso é uma mistificação, já que não tinha espírito? Então, eles respondem, muitos companheiros matriculados no serviço de plantação da nova era, sob a égide do espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travo injustificável a lhes congerarem as preciosas oportunidades de realização do bem. Olha, gente, a resposta é clara, né? Eles perguntam sobre isso e Aulus explica que está convertendo. Esse fato real, que é o animismo, que deve ser tratado quando oportuno, né, como mistificação inconsciente. Não existe mistificação inconsciente, né, desses casos. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. É um batismo errado, né? O nome correto é o animismo, um sofrimento mental que a pessoa traz de reencarnações anteriores por uma cristalização mental que merece ajuda e trabalho, renovação, como diz aqui, renovação espiritual e cultural, né? É o conhecimento, é o aprendizado, é a experiência que vai gerar ao espírito bases sólidas para que eles possam banir esse sofrimento que muitas vezes acomete os companheiros de trabalho. Então, vamos guardar bem isso, né, para que nós não confundamos. Mistificação é engodo, tem intenção. Animismo, não, é necessidade, é tratamento. Como se faz a qualquer espírito em sofrimento desencarnado, por que não ao encarnado? Não é isso? Bom, meus amigos, nós estamos terminando esse episódio. Eu acho bastante interessante na prática mediúnica, a nos orientar, né, à assistência fraterna, a entender o fenômeno mediúnico puro, a entender o fenômeno anímico também puro, e a ver também o conteúdo que nós temos, né, na prática mediúnica do animismo que favorece as comunicações. Então, não são mistificações, né? Mistificações há uma intenção de engano. Ok? Então, vamos encerrando, né? Ainda trazendo um esclarecimento dos domínios da mediunidade no seguinte, né? Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajusta-se-á pouco a pouco, retomando um império sobre si mesma
e capacitando-os para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas. Olha aqui, é o que o depoimento do outro companheiro no livro Registros Imortais e a explicação, né, que Aulus traz, que ela, depois dessa enfermagem bem conduzida, ela vai reajustando-se pouco a pouco e ainda pode se tornar um grande instrumento de trabalho nas tarefas mediúnicas. Eu creio que essa senhora que ali estava ali para esse fim, né? E deve ter se tornado uma médium de serviço, com toda certeza, pela assistência em que ela estava sendo acolhida. Então, nós temos que aprender, né, com esse livro, com essas orientações tão valorosas que a Aulus nos traz na nossa acolhida aos médios, aos que precisam, aos que estão nas tarefas mediúnicas, em desenvolvimento, em aprendizado, para que possa realmente, a cada dia, tornar-se instrumentos valiosos na mão dos espíritos, que tanto necessitam ainda desse choque anímico no orbe terreno. E aqui vamos ver na Gênese o que Kardec nos orienta sobre. Ele diz o seguinte: é pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência, sua individualidade. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e dos estudos do Espiritismo, a fim de chegar-se ao conhecimento completo, quanto possível, assim, a natureza dos fluidos e dos espíritos, segundo nos traz aqui na Gênesis. Então, ali é a manifestação anímica, quando ele fala, né, a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Então, essas são os nossos esforços para a compreensão e que Deus nos deu a mediunidade como recurso, né, de aprendizado, de socorro, de consolação, enfim, de acolhimento. Rogando a Jesus que nos abençoe, estaremos, então, no próximo episódio falando sobre o magnetismo, né, que é um outro ponto que podemos estar utilizando aí para a nossa prática mediúnica. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, Chico